que mudou na política e no Kim de 2017 para cá? Começando na política, que acho que é mais fácil, bom, a gente tinha acabado de sair do impeachment, né? Nós tínhamos, naquela época, eu me lembro que a gente tinha saído da eleição de 2016, eleição municipal, inclusive a primeira que o MBL teve candidatos em vários partidos, né? Porque nós não tínhamos um partido próprio. E naquela época o PT estava absolutamente destruído, né? Pós-impeachment, eu me lembro na campanha de 16, os candidatos à prefeitura do PT escondiam o vermelho, escondiam a estrela, né? Acho que foi o momento de maior baixa que eles tiveram, né? E que eles perderam a maior quantidade de prefeitos. Muitos prefeitos de esquerda preferiram ir para o PDT, para o PSB, para partidos que tinham uma imagem mais light, por assim dizer, do que o PT, que estava muito queimado naquela época da Lava Jato. E a gente tinha uma grande esperança, né? E é uma coisa que eu sempre digo, né? Naquela época, o Dirceu, pós-impeachment, dizia que o PT ia ficar pelo menos 16 anos fora do poder, né? Só que o Dirceu não contava com o presente chamado Jair Bolsonaro, que foi capaz de ressuscitar o PT com as suas contradições dentro do governo, com as suas traições em relação à pauta da direita e com a negligência criminosa que a gente viu na pandemia também, né? Desde então, a gente para nesse enfrentamento ali de Lula e Bolsonaro. Acho que a gente chega no fim desse ciclo agora, nessa eleição. Inevitavelmente, qualquer coisa que acontecer representa ali no mínimo um início de fim de petismo e de bolsonarismo, porque, ou pelo menos de lulismo, porque é a última eleição do Lula, ganhando ou perdendo, ele não disputa mais. E Flávio Bolsonaro também sinto um desgaste muito grande, pelo que a gente escuta, muita coisa ainda vai sair dele, então eu não acho que ele sobreviva bem também a esse ciclo eleitoral. Acho que a gente chega num momento agora em que, tanto no polo da esquerda como no polo da direita, a tendência é que seja substituído tanto o lulismo quanto o bolsonarismo, e a gente disputa dentro do campo da direita ocupar esse polo que a gente acredita que durante toda a nossa trajetória demonstramos coerência, demonstramos perder popularidade, perder apoio, perder militância tomando as decisões corretas, apesar de impopulares, e essa é a disputa que a gente faz hoje. Em relação ao Kim que você falou, eu não gosto de falar de mim mesmo na terceira pessoa, mas eu acho que e eu tenho também uma péssima capacidade de autoavaliação, né? Mas o que eu posso te dizer, por cima, por assim dizer, que eu ganhei muita experiência, né, dentro do parlamento, com todos os defeitos, e são muitos, que o Congresso Nacional tem, é uma escola, né, principalmente para quem está disposto a aprender, tanto do ponto de vista político, né, do ponto de vista de você aprender a levar as pautas em frente, a você negociar quando você não tem nada, praticamente nada a oferecer, né, porque nunca fui governo, nunca tive cargo, nunca tive emenda, nunca tive nada a oferecer, mas ainda assim consegui aprovar projetos importantes. Nessa semana mesmo aprovei um projeto para suspensão de prescrição em caso de condenados fugitivos, mesmo sem ter nada, como eu coloquei, nenhum cargo como moeda de troca para levar em frente, só a capacidade de articulação e também utilizar e ser um estudioso do regimento interno da Câmara, que também te dá instrumentos para você avançar com pautas ou barrar pautas. Então, eu ganhei uma experiência política durante todo esse tempo, mas também ganhei e sempre fiz questão de me cercar de pessoas melhores do que eu e mais técnicas e mais profundas em vários setores. Eu acho que esse é o principal privilégio de você ser deputado, privilégio que pouquíssimos utilizam porque não consideram um privilégio, consideram um ônus, consideram uma chatice, que é você ter a capacidade de estudar e de ter aulas e de aprender com técnicos muito competentes. Então, dentro da Câmara, a gente tem técnicos que vieram do Tesouro, da Receita Federal, do Banco Central, do Superior Tribunal de Justiça, e todos eles especialistas nas mais diversas pautas, e que eu sempre me consulto, e acho que isso é um dos, como eu coloquei, um dos maiores privilégios que se pode ter, você ter acesso aos maiores especialistas do país nas principais áreas, sempre que alguma matéria vai a plenário, vai à votação. Eu acho que uma das matérias que eu mais aprendi e que eu mais me aprofundei foi quando eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Foram 2 anos de estudo, foram 2 anos de contato com os maiores técnicos do país, que defendiam pontos de vista diferentes, os técnicos da indústria, da infraestrutura, do meio ambiente, do agronegócio. Então, ter essa possibilidade de você debater matérias, pelo menos da minha iniciativa, né? Porque eu não sou responsável pelos outros parlamentares, mas de maneira mais aprofundada, de maneira mais técnica, eu acho que isso é muito positivo, né? Deputado, você é um deputado reconhecido por estudar, não só
por seus aliados, mas também por seus opositores. A gente conversa com deputados da esquerda que reconhecem que você estuda as matérias que vota, enfim, leva a sério o trabalho parlamentar. Outro ponto característico seu é a preocupação com o orçamento. O que você já apresentou propostas para reduzir apartamentos funcionais? O que você... as emendas, recentemente, você vai lá, entrega a emenda e fiscaliza. Dá um panorama para a gente do que tem que mudar para que o orçamento público seja levado mais a sério pelos políticos. Bom, eu acho que existem dois aspectos diferentes da sua pergunta, né? Primeiro, como criar um incentivo político para que a maior parte da classe política leve o orçamento a sério. E depois, o que a gente precisa ter de estrutura de orçamento para, enfim, melhorar a gestão das contas públicas. E uma pergunta mais pontual que você fez sobre apartamento funcional. Um dos primeiros projetos que eu apresentei, inclusive apoiado ali em conjunto com o deputado Mendonça Filho, foi da venda dos apartamentos funcionais para reverter isso para o Fundo de Educação Básica, né? A venda dos apartamentos representaria aí 2 bilhões de reais, né, em ativos, né, em arrecadação, que a gente poderia reverter isso para a educação básica, mas evidentemente essa é uma pauta que não avançou no Congresso porque a maioria esmagadora dos deputados utilizam. Eu nunca utilizei apartamento funcional, nem auxílio moradia, nem carro, nem motorista, nem gasolina, nem alimentação, mas infelizmente essa a minha postura não se reflete na maior parte dos parlamentares. Mas todo que é tipo de projetos contra privilégios, e eu fiz questão de não só eu pessoalmente dar o exemplo, mas também apresentar, né, os primeiros projetos de corte de privilégios foram corte de privilégios dos deputados, justamente para me dar legitimidade depois para partir para cima dos privilégios do Ministério Público e do Judiciário. Né? Não teve nenhum parlamentar que tenha apoiado, por exemplo, essa proposta dos apartamentos funcionais? A do apartamento funcional, quando muito, uns 40 deputados, quando a gente precisaria aí de 257 votos, então a gente está muito distante de ter essa realidade. Foi um parto para eu conseguir apresentar a PEC para cortar super salários, né? Eu demorei 2 anos para coletar 171 assinaturas, né? Eu vejo outros deputados coletando assinaturas para outras PECs com uma facilidade muito maior. Então, realmente uma luta muito difícil, mas eu apresentei, né, no ano passado, uma PEC de equilíbrio fiscal que trata tanto da estrutura do orçamento como do incentivo para a classe política tratar o orçamento de maneira mais responsável. Porque a maior parte dos deputados é do que a gente chama de centrão, né, que não tem nenhuma posição política, que não tem nenhuma ideologia, que precisa votar junto com o governo para receber emendas em troca, inaugurar obras nos seus redutos e se reelegerem, né? A gente está falando aí, eu chutaria cerca de 350 deputados, né? Ou seja, um quórum para mudar a nossa Constituição, né? Que seria de 308, a gente tem 350 que fazem parte desse grupo do Centrão. Eles estão preocupados em ter orçamento para suas bases. Eu até brinco de vez em quando no plenário, né? Falando, né? Tirando o sarro dos outros deputados que têm outros pré-candidatos à presidência da República, falando, olha, você vai ser base do Renan Santos, né? E aí alguns me respondem, claro, eu sou base de todos. Então, sou o governo, né? De qualquer não forma. Não importa quem tá ali, eu sou o governo. Então, a solução que a gente dá, assim, para mim, no mundo ideal, pro Renan também, não deveria haver emenda, né? Porque não é papel de deputado executar o orçamento. Quando você vai em países desenvolvidos, ou isso é muito mal visto dos deputados que fazem isso, ou isso sequer existe, né? Porque o papel do deputado é legislar, é estar junto de uma agenda, né? Se você quer participar do governo, se você quer ter um ministério, você será parte da base e você vai compartilhar da responsabilidade, do ônus e do bônus de ser governo. Quando tiver proposta impopular, você vai estar junto. Quando tiver proposta popular, você vai crescer junto. É o que acontece no mundo desenvolvido. Infelizmente, né, no Brasil, a lógica não é essa, não se compartilha a responsabilidade do governo com quem é da base no parlamento, mas você tem essa entrega de emendas. Então, no mundo ideal, você acabaria. Mas como a gente sabe que nós não estamos no mundo ideal, o incentivo que a gente propõe criar para que o parlamento seja mais responsável com as contas públicas é desvincular da receita corrente líquida as emendas parlamentares. Então, hoje, qual que é o incentivo que os deputados têm? Quanto mais você arrecadar, mais emenda você tem para inaugurar no seu reduto eleitoral. A gente quer mudar essa vinculação. A gente quer vincular as emendas parlamentares ao espaço livre, ao espaço discricionário do orçamento. Então,
O incentivo deixa de ser quanto mais você arrecadar, mais emenda você tem, para ser quanto mais gasto obrigatório você cortar, mais emenda você tem. Então a gente utiliza o incentivo não ideológico, né, do Centrão de ter mais emendas para uma causa republicana e ideológica de ter responsabilidade fiscal, cortando o gasto obrigatório. Então, quanto mais responsável fiscalmente for o Congresso, mais emendas ele vai ter e, portanto, com mais facilidade ele vai inaugurar obras no seu reduto eleitoral. Acho que essa mudança de lógica cria um incentivo, né, benéfico para que a gente tenha contas públicas mais controladas, para que a gente tenha condição de baixar juros e desenvolver o nosso país e ter mais margem para investimento público, que é a nossa principal defesa, né? Ter dinheiro para investir em infraestrutura, em ciência e tecnologia, né, em desenvolvimento e incentivo de ter uma inteligência artificial nacional, que é uma das nossas defesas, né, em aumentar o valor agregado que nós colocamos nos nossos produtos, em ter capacidade de investimento público para desenvolvimento nacional e processamento de terras raras. Então, abrir espaço no orçamento não é só uma questão de ter as contas equilibradas. Ter a conta equilibrada não é um fim em si mesmo. Ter a conta equilibrada é um meio para você abrir espaço de investimento e fazer com que o país se desenvolva. Então, a nossa proposta para mudar o incentivo político, resumindo aí a resposta para a sua pergunta, é ter essa desvinculação da receita e passar para a despesa livre. Curtiu o vídeo? Então já se inscreve no canal para não perder as novidades. Te vejo no próximo vídeo.